Seja bem-vindo à resolução da nossa primeira questão do e-book sobre juros simples da banca IBFC. Então vamos para a nossa primeira questão. Questão 1 diz aqui o seguinte: um empréstimo bancário no valor de 90 mil foi quitado 5 meses depois pelo valor de 94.050. Assinale a alternativa que apresenta a taxa mensal de juros simples desse empréstimo. Então vamos lá, como é que a gente calcula essa taxa? Juros simples, eu vou colocar aqui as equações que nós temos. Juros, capital vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Montante, capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. E o montante, ele também pode ser calculado como o capital mais os juros. Tá? A gente pode usar aqui essas equações para trabalhar a parte de juros simples. Bom, o que nós temos? Nós temos o capital, 90 mil, então esse aqui é o capital. Nós temos a quantidade de períodos, né, que é o tempo, são 5 meses. E nós temos aqui o montante, foi 94.050. O que a gente pode fazer? Podemos calcular os juros. Como é que a gente calcula os juros? Pega o montante e subtrai o capital. Então, 94.050 menos 90 mil. Nós vamos ficar aqui com 4.050 de juros. Esse valor aqui corresponde aos nossos juros. Aí agora a gente usa essa equação aqui, a primeira, que é a equação dos juros simples. Os juros é 4.050, o capital 90 mil. Eu quero encontrar aqui a taxa, certo? E aí eu vou olhar aqui nas alternativas que todo mundo tem um símbolo da porcentagem. Então eu vou escrever a taxa sobre 100. Quando eu faço isso, meu resultado já sai com um símbolo. Se eu não fizer, no final eu vou ter que converter, tá? O decimal para porcentagem. Eu prefiro colocar o 100 aqui, por quê? Porque aí eu já consigo simplificar um pouco. Vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui vai ser 5. Então, estou usando aqui a equação juros igual capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Coloquei embaixo do i o 100 para poder ter o resultado aqui em porcentagem. Aí aqui eu simplifico, ó, zeros vão com zeros, ok. 4.050 vai ser igual 9 vezes 5, 45. Repete aqui, ó, 2 zeros que foi o que sobrou, vezes i. E aí eu vou encontrar aqui i igual a 4.050 dividido por 4.500. Esse resultado ele já vai sair com o símbolo de porcentagem e também ao mês. Como é que eu sei que ele vai sair aqui ao mês? Porque esse valor aqui ele já está em mês, né? No caso são 5 meses, então vai sair ao mês. É 4.050 dividido por 4.500, 0,90% ao mês. Gabarito da questão, letra C. Questão número 2 da banca IBFC. Um capital de 30 mil, aplicado com taxa de juros simples durante 5 meses, resultou em um montante de 31.050. Assinale a alternativa correta, que apresenta a taxa de juros anual dessa aplicação. Considere duas casas decimais. Bom, então vamos analisar aqui a nossa questão. Nós temos o capital, temos o montante, temos aqui a quantidade de períodos e nós queremos aqui uma taxa que vai ser expressa em porcentagem, porém ao ano. Vamos olhar aqui para as alternativas sempre para poder ter essa referência. Bom, juros simples vai ser dado por capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Tudo bem, essa aqui é a forma. Os juros também podem ser calculados como a diferença entre o montante e o capital. Então, a gente vai usar aqui o montante e o capital, fazer a diferença, 31.050 menos 30 mil, resultando em 1.050 de juros. Então, isso aqui vai ser os juros. Aí eu vou pegar esse valor e vou escrever na equação. 1.050, que são os juros, vai ser igual ao capital, 30 mil. Esses juros são decorrentes a esse valor, né, de 30 mil, aplicado aqui durante 5 meses. Então, 30 mil vezes a taxa. Como eu quero que apareça esse símbolo da porcentagem, eu já vou colocar aqui um 100 aqui embaixo. Então, quando eu coloco o i dividido por 100, o resultado já vai vir em porcentagem. Vezes a quantidade de períodos, que é 5. Só que se eu colocar aqui 5, se eu colocar em mês,
tá? São 5 meses, o resultado vai estar ao mês. Como ele pede aqui ao ano, a gente vai dividir aqui por 12. Ah, olha só, 5 por 12, eu vou ter aqui um resultado decimal. Só que ao invés de fazer isso, eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou fazer aqui os produtos, por enquanto não vou mexer com esse valor. Vou simplificar aqui esses zeros, vai ajudar, ó. Simplifica aqui esses zeros, 1050 vai ser igual 3 vezes 5 dá 15. Repito aqui esses dois zeros que sobrou, vezes I, dividido por 12. E agora, o que eu faço? Eu vou pegar o 12 e vou passar multiplicando e vou passar o 1.500 dividindo. Ou eu posso dividir aqui por 12 e depois passar dividindo. Então, vamos dividir 1.500 dividido por 12. 1 vezes 12, 12. Sobrou 3, desce o 0. 2 vezes 12, 24. Sobra 6, desce o 0. 5 vezes 12, 60. Resta do 0. Então, aqui vai ficar 1.050 dividido por 125 vezes I. Logo, I vai ser 1.050 dividido por 125. Eu peguei aqui o 125 e passei dividindo. E o resultado aqui, eu já sei que vai sair em porcento, né, em porcentagem ao ano. Bom, agora a gente vai fazer essa divisão. 1.050 dividido por 125. Então, vamos lá, deixei bastante espaço aqui, ó. 1.050 dividido por 125. Aqui no caso, ó, não vai dar por 1, tá? A gente vai pegar aqui, ó, 1 não pode com 125, é menor. Pego aqui 10, também não dá. 105 também não dá. Mas o 1.050 vai dar. Então, eu vou multiplicar aqui por um valor que seja próximo do 1.050. Então, já sei que o número aqui vai ser um número alto. Aí, aqui nas opções eu tenho, olha só minhas opções. 0,70, 7, 8, 8,40 e 9,20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar como referência o 8, porque ele aparece aqui duas vezes. Então, eu vou pegar o 8 e vou multiplicar. Vai ficar 8 vezes 5, 40, põe 0 e vai ao 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20, põe 0 e vai ao 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Então, multipliquei por 8, sobrou aqui 50. Tá? Vou colocar uma vírgula e vou adicionar um 0. Agora, eu vou multiplicar aqui por 4. Ó. 4 vezes 5, 20, põe 0 e vai ao 2. 4 vezes 2 vai dar 8, com 2, 10, põe 0 e vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Deu certinho aqui, ó. 8,4. Só que ele pediu duas casas decimais. Então, vai ser 8,40% ao ano. Vou voltar agora. Escolher aqui a minha alternativa correta. Alternativa correta aqui no caso, letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. O investidor aplicou um capital de 150 mil a taxa de juros simples por um período de 90 dias, resultando em um ganho de 6.750. A taxa de juros anual dessa aplicação é: letra A, 15%, letra B, 18%, letra C, 16%, letra D, 11% ou letra E, 12%. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. Aqui nós temos o capital é 150 mil. Queremos encontrar aqui a taxa, né? Ele já coloca que é uma taxa de juros simples. O período, a quantidade de período, 90 dias. E nós temos aqui o ganho, né? Esse ganho corresponde aos juros, de 6.750. Então, vamos começar colocando a equação dos juros simples. Juros vai ser igual ao capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. E colocamos aqui os valores que nós já temos. 6.750 corresponde aqui aos juros. Temos o capital, que é 150 mil. Cuidado para não errar aqui a quantidade de zeros, tá? Confundir aqui com a vírgula, que separa, né, o que é dinheiro. Então, temos esses dois zeros aqui que às vezes a pessoa confunde. Então, se quiser, você pode até marcar qual é o valor certinho para colocar aqui. A taxa, nós vamos encontrar essa taxa em porcentagem. Note que em todos temos aqui o símbolo da porcentagem, então aqui a gente consegue colocar esse 100. Esse 100 vai fazer com que a taxa já venha em porcentagem, o resultado final.
E agora, com relação ao tempo ou à quantidade de períodos, a gente vai ter que trabalhar com 90 dias. 90 dias corresponde a 3 meses, tá? 3 meses, que corresponde a 1/4 do ano. Então, na verdade, como ele quer a taxa de juros anual, aqui a gente não vai usar 90, aqui nós não vamos usar 3, aqui nós vamos usar 1/4, porque isso aqui, ó, é a quantidade do ano que corresponde a 90 dias. Então, essa aqui é uma parte fundamental da nossa questão. Simplificamos aqui os zeros, sobrou aqui 1.500 por 4, tá? Aqui eu vou dividir 1.500 por 4 para ver quanto é que vai dar. Então, 1.500 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. Sobrou 3, desce o zero, marca esse zero para saber que ele já desceu. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Marca o zero que vai descer, deu 20. 5 vezes 4, 20. Resta o zero. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 6.750 igual, aqui já foi os zeros e aqui foi a divisão. 375 vezes I. Então, o I vai ser igual a 6.750 dividido por 375. Vou apagar aqui e vou fazer esse cálculo para a gente ver quanto é que dá. 6.750 dividido por 375. Aqui, no caso, vai ficar 1, tá? 1 vezes 375. 5 menos 5, 0. 7 menos 7, 0. 6 menos 3, 3. Deu 300. É menor do que 375. Aí vai descer o zero aqui. E aí nós vamos ver por quanto é que eu vou multiplicar aqui para dar 3.000, tá? E aí o número mais próximo aqui que a gente vai ter, ó, vou multiplicar por 8. 8 vezes 5, 40. Põe 0 e vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Põe 0 e vai ao 6. 8 vezes 3, 24. Com 6, 30. Resta o zero. Então, nós temos aqui 18. Esse 100 que eu coloquei aqui embaixo já traz para cá o símbolo da porcentagem. Aqui, como eu usei 1/4, então já usei aqui ao ano. Então, porcento ao ano, gabarito, letra B. Em 1/1 de 2023, a empresa Floresta contraiu uma dívida com terceiros no valor de 30.000. A empresa pagou toda a dívida em 31/10 de 2023, no valor total de 45.000, somando-se principal e juros. Considerando o regime de juros simples, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros mensal paga no empréstimo. Letra A, 2,50, letra B, 5, letra C, 4,20, letra D, 3 ou letra E, 4%. Bom, vamos analisar aqui a nossa questão. Ele já coloca aqui que vai ser juros simples, então juros, capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Os juros nós temos, que é 15.000, porque 45.000 ele coloca que foi o principal é 30, mais os juros, tá? Então os juros aqui são de 15.000. 15.000 de juros. O capital é quanto ele pegou aqui de empréstimo, no caso 30.000. A taxa, a gente vai colocar um 100 aqui embaixo, para que o resultado saia em porcentagem. Então, para que apareça o símbolo da porcentagem, eu posso colocar esse 100 embaixo aqui do I, para que facilite aqui meus cálculos. Vezes a quantidade de períodos, tá? Aqui pode ser representado pela letra T. Em alguns livros vai vir como a letra N, mas corresponde à mesma coisa. Para a gente calcular a quantidade de períodos, eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro mês aqui do empréstimo foi 1/1. Então, eu vou escrever assim, ó. 1/1 foi o primeiro mês, depois 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Eu vou até essa data aqui, de 31/10. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, aí não acabou, tá? Ele foi até 31/10. Aí agora sim a gente faz a contagem de períodos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Então, o T vai ser igual a 10 meses. Tá? Ele pede aqui a taxa mensal. Então, esse T, se eu errar aqui essa contagem, o meu cálculo fica errado. Então, aqui, ó, vezes 10. Vou simplificar aqui o máximo, tá? Vou simplificar esse 0 aqui do 10 com esse 0 do 100. Esse 0 aqui eu vou simplificar com esse. O que sobrou aqui foi 15 mil e aqui sobrou apenas 3 mil. Então, I vai ser igual a 15 mil dividido por 3 mil. Os zeros eu simplifico. 15 dividido por 3, 5. 5%, porque eu coloquei esse 100 aqui para que nascesse o símbolo da porcentagem, tá? E aqui, como eu usei mês, 5% ao mês. Gabarito da questão, letra B. Assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de 50 mil durante 3 meses com taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Letra A, 3.750, letra B, 5.200, letra C, 53.750, letra D, 55.200 ou letra E, 55.800. Bom, nós queremos aqui o montante. O montante vai ser dado pela soma do capital mais os juros. Então, o nosso montante vai ser 50 mil mais os juros, tá? Que serão juros simples, né? Ele coloca aqui. Bom, então o meu resultado tem que ser maior que 50 mil. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B. Para calcular os juros, nós vamos usar a equação. Capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, juros, 50 mil, vezes a taxa, que é de 2,5% ao mês. Então, 2,5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui serão 3, né? São 3 meses. Então, multiplicamos aqui por 3. Zeros vão com zeros, tá? Por enquanto aqui eu tirei esses 2 zeros do 100 e 2 zeros do 50 mil. Então, juros. Um desses zeros aqui do 500, né, que sobrou, eu vou tirar essa vírgula. Então, vou tirar o zero e vou tirar a vírgula. Vai ficar 50 vezes 25 vezes 3. Vou multiplicar aqui o 3 vezes 25, 50 vezes 75, e vou fazer aqui do lado, tá? 75 vezes 5. Vou deixar esse zero ele vai ficar aqui, tá? E eu vou multiplicar 50 vezes 75. 5 vezes 75, no caso. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vai ao 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Então, aqui vai dar 3.750 de juros. Aí, eu vou pegar esse valor, vou somar aqui com 50 mil. 3.750 com 50 mil, 53.750. Esse aqui é o meu montante. E aí o gabarito vai estar aqui na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma empresa possui atualmente 120 mil em recursos disponíveis e precisa pagar uma dívida que vencerá dentro de 3 meses a partir de hoje, no valor de 129 mil. Então, temos aqui a primeira parte do nosso problema. Resolveu fazer uma aplicação financeira com seus recursos disponíveis, no caso aqui os 120 mil, para juntamente aos juros que serão recebidos, poder pagar a sua dívida no vencimento. Assinale a alternativa que apresenta qual a taxa de juros simples a empresa deve escolher para fazer sua aplicação financeira. Letra A, 2,5% ao mês. Letra B, 3,6% ao mês. Letra C, 4% ao bimestre. Letra D, 7% ao trimestre. Ou letra D, 25% ao ano. Bom, vamos entender aqui o nosso problema. A empresa tem 120 mil e ela precisa de 129 mil. Então, para que ela pague, né, esses 129 mil, ela precisa de 9 mil de juros. Então, ela precisa fazer uma aplicação financeira de tal forma que ela consiga gerar 9 mil de juros para somar com os 120. Tá? O montante vai ser o capital mais os juros. Ela precisa pagar 129 mil, que é esse valor aqui, e ela só tem 120.
Então, os juros que ela precisa receber dessa aplicação financeira tem que ser de 9 mil. Bom, descobrimos aqui quanto ela precisa de juros. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar a fórmula dos juros simples, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos, e vai substituir os valores. A gente vai ver que vai faltar apenas a taxa. O restante a gente vai ter os juros 9 mil, que é o que ela precisa para fazer o pagamento. O capital que vai ser aplicado vai ser o que ela tem disponível, que é os 120 mil. A taxa, como aqui está todo mundo em porcentagem, anote que todo mundo tem o símbolo da porcentagem. Todas as alternativas apresentam aqui o símbolo da porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, dividido por 100. Colocando aqui dividido por 100, já vai aparecer o símbolo da porcentagem. Não precisa mais se preocupar com isso. E o tempo vai ser justamente a quantidade de períodos, que vai ser aqui o vencimento em 3 meses. Então, a gente vai colocar aqui o 3. Aí eu simplifico aqui esses zeros com esses, tá? Vai ficar aqui 9 mil igual 1.200, que é o que sobrou depois de simplificar aqui os zeros, vezes 3. 3.600 vezes I. Como eu quero I, 9.000 dividido por 3.600. Esse valor que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí eu vou simplificar aqui, ó, esses zeros com esses zeros e vou dividir 90 por 36. Aqui 2 vezes 36, 72. 90 empresta 1, aqui vai ficar 10, menos 2, 8. Aqui ficou 8. 8 menos 7 dá 1. Deu 18. 18 é menor que 36. Põe uma vírgula, põe um zero. 5 vezes 36, 180, resta o zero. Então, nós temos aqui, ó, 2,5. Aí, o que eu vou colocar após o 2,5? Como eu coloquei esse 100 aqui, vai ser 2,5%. Já tem o símbolo da porcentagem. E como o 3 ele está em mês, né? São 3 meses. Então, esse valor que eu encontrei, ele está a 1 mês. E aí, o gabarito vai ser aqui a letra A. Letra A, nós temos aqui, ó, 2,5% ao mês. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma aplicação feita no regime de juros simples rendeu um montante igual a 17 mil após 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta os juros obtidos por esta operação. Então, vamos lá. Nós temos duas equações para calcular o montante. O montante pode ser calculado como o capital mais os juros, ou o montante pode ser calculado como o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos, que pode ser representado pela letra N ou pela letra T. Aqui tanto faz, depende do autor do livro. Eu gosto de usar a letra T. Então, nós temos aqui, ó, 5 meses, que é a quantidade de períodos, 4% ao mês, que corresponde à taxa, e temos o montante, que é 17 mil. Esse aqui é o nosso montante. Então, vou substituir nessa equação, vou determinar aqui quanto é o capital. 17 mil é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa, que é de 4%, então 4 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que é 5. Aqui a gente faz o produto, 4 vezes 5 dá 20, dividido por 100. Então, 17 mil igual a C, que multiplica 1 mais 4 vezes 5, 20. Eu vou fazer essa continha aqui, ó, para levar o resultado. 4 vezes 5, 20. Dividido por 100, 0,2. Tá? Corta esse zero aqui, ó, 0 com 0, e anda uma casa, vai ficar 0,2. Então, aqui, 1 mais 0,2, 17 mil, é igual a C, que multiplica 1,2. C vai ser igual a 17 mil dividido por 1,2. Eu vou pegar esse 1,2, vou passar dividindo. E agora a gente vai fazer aqui essa divisão. Então, temos 17 mil dividido por 1,2. Tira essa vírgula, coloca um zero. Aqui vai ficar 1. 1 vezes 12, 12.
17 menos 12 dá 5. Desce o 0. Esse 0 marca que desceu. Coloque ele aqui, ó. 4 vezes 12 vai dar 48. 50 menos 48, 2. Desce o outro 0. Coloca aqui. 1 vezes 12, 12. Sobrou 8, né? 20 menos 12 dá 8. Desce o 0, sempre marcando para não esquecer. Agora aqui a gente vai multiplicar por 6, né? 6 vezes 2, 12 foi 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 72. Sobrou aqui 8. Desce o outro 0. E aqui vai ficar 6 novamente. 6 vezes 12, 72. E assim a gente vai ter aqui, ó, uma dízima. Então, vou colocar apenas 66. Se a gente continuar aqui, né, vai pôr a vírgula, vai pôr 0. E vamos usar esse resultado aqui como valor para poder calcular o montante, para calcular os juros. Então, 14.166,60. Vou aproximar isso aqui, tá? Porque aqui vai ficar 6,67. Então, esse é o valor do capital. Agora eu vou pegar essa equação aqui e vou pegar esse valor para a gente descobrir. A gente tem um valor aqui, ó, 14.166,67 centavos e tem um 17.000. Vou fazer a diferença. A gente vai fazer o seguinte, ó, montante, capital, mais os juros. O montante é 17.000 e o capital 14.166,67. Quem é que falta encontrar? Os juros. Só que para a gente encontrar os juros será o montante menos o capital. Será 17.000 menos esse valor. Então, 17.000, coloca 00, menos 14.166,67. Esse daqui vai emprestar 1, vai passar a ser 6. O último é 10 e o restante é 9, onde tem o 0. Você pode fazer assim direto. 10 menos 7 dá 3. 9 menos 6 vai dar 3, vírgula abaixo de vírgula. 9 menos 6, 3. 9 menos 6, 3. 9 menos 1, 8. E 6 menos 4, 2. Então, esse é o valor dos juros. Os juros, 2.833,33 centavos. Nosso gabarito, ele se encontra aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. O empresário tem um capital de 80.000 e aplica uma taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Assinale a alternativa que apresenta os juros acumulados no período. Letra A, 6.000. Letra B, 3.000. Letra C, 9.000. Ou letra D, 1.500. Bom, nós temos aqui uma questão bem tranquila, onde ele pede os juros e a gente vai usar a seguinte equação. Juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, os juros serão 80.000, que é o valor do capital, 80.000, vezes a taxa, 2,5% ao mês. Então, 2,5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos. Aí nós temos que observar aqui o seguinte, ó. Aqui está o mês e aqui ele me deu um trimestre. Então, um trimestre corresponde a 3 meses. A gente precisa fazer essa continha aqui, ó, e substituir apenas o 3. Aqui nós simplificamos zeros com os zeros. Um zero aqui do 80.000, eu vou tirar essa vírgula. Vai sobrar 80 vezes 25 vezes 3. Juros será 80 vezes 75, tá? Multiplica aqui, ó, 25 vezes 3. O juros será igual a 6.000, tá? 80 vezes 75, 6.000, vou fazer aqui do lado. 75 vezes 80. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 8 vezes 5, 40. Com 0 vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Tá? E a gente soma tudo. 0, 0, 0 e 6. Temos aqui o resultado, 6.000. Aqui a gente pode fazer também, para simplificar, caso você queira ganhar um tempo, apenas o 8 vezes 75
e repetir o zero. Então, você deixa esse zero aqui e faz 8 vezes 75. 8 vezes 5, 40. Com o zero vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Só lembra que você vai trazer isso aqui para cá. E aí você chega ao resultado. Gabarito da questão, letra A. Uma empresa pediu um empréstimo com juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Em dado período, obteve 270 mil de juros incorridos na operação. Diante do exposto, assinale a alternativa que contém o valor que a empresa tomou emprestado. Então, ele quer saber aqui o capital. Então, vamos começar colocando a equação dos juros simples. Juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos, que eu vou chamar aqui de T. Então, juros, 270 mil. O capital é justamente o que nós queremos, né? O valor que a empresa tomou emprestado. A taxa nós temos que é 6%, 6 sobre 100. E a quantidade de períodos vai ser 9, são 9 meses. Então, aqui a gente coloca um 9. Aí aqui eu posso multiplicar e dividir por 100, tá? 6 vezes 9, 54. Então, a gente pode fazer esse produto aqui, que vai dar 54, e dividir por 100. Ou eu posso pegar o 100 e passar multiplicando e o 54 dividindo. Então, para não trabalhar aqui com 54 sobre 100, vai dar 0,54. Para não trabalhar com esse valor com vírgula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever que C é igual a 270 mil, que é esse valor, vezes 100, dividido por 54. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui 2.700 e dividir por 54. Aí, por que eu vou pegar 2.700? Vou fazer uma observação que é o seguinte. Em todas as alternativas, nós temos 4 zeros aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reservar os 4 zeros, os 2 do 100 e os 2 que estão aqui. E aí eu vou fazer essa divisão. O resultado, eu vou colocar aqui o resultado e vou colocar os 4 zeros. E aí está feita a minha conta. Então, ó, 2.700 no caso, dividido por 54. 5 começa com 5, porque todo mundo aqui começa com 5. Então, é bom observar o que tem nas alternativas. 5 vezes 4, 20. Põe o 0 e vai ao 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Resta o 0. Esse 0 que está aqui, que sobrou, ele vem para cá. Então, nós temos um capital de 500 mil. Gabarito da questão, letra B. Seja bem-vindo à resolução da questão 10 do nosso e-book sobre juros simples. Um celular é vendido na loja ABC XYZ, com a possibilidade do comprador escolher entre duas opções. Primeira opção, pagar R$4.000 à vista, sem desconto. E a segunda opção, pagar 20% de entrada, mais um pagamento no valor de R$3.500 após um mês da data da compra. Assinale a alternativa que apresenta qual é a taxa de juros ao mês que a loja ABCXYZ está cobrando para quem escolher a segunda opção. Letra A, 10,52%. Letra B, 9,38%. Letra C, 8,61%. Ou letra D, 7,95%. Então, vamos voltar aqui e analisar a nossa questão. Ele quer saber quanto uma pessoa que escolhe aqui a segunda opção está pagando de taxa de juros, tá? Taxa ao mês. Aqui nesse caso, primeiro a gente vai ter que calcular esses 20% de entrada, tá? 20% seria calculado com relação aqui ao preço à vista. Então, 20 sobre 100 de 4.000, 20% de 4.000. Elimina aqui os zeros, 2 vezes 4, 8, e repete os zeros. Então, essa entrada corresponde a R$800. A pessoa foi lá, deu R$800 e ela vai ter que fazer um pagamento de R$3.500. Então, olha só, 3.500 mais 800 não vai dar 4.000. Vai dar quanto? 4.300, tá? 4.300. Só que se eu fizer a conta desse jeito, não vai dar certo.
qual é o caminho correto? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o valor 4.000, vai subtrair essa entrada, subtrai, e vai sobrar aqui quanto você está devendo. Isso aqui é o teu débito. Aí, com relação a esse débito, você vai pagar 3.500. Então, quanto é que nós temos de juros? Juros, R$300, tá? Você tem R$300 de juros em cima desse capital, que é o seu débito. Aí, agora sim, a gente vai fazer o nosso cálculo de juros. Juros, capital, vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, os juros de 300 vai ser igual ao capital 3.200, tá? Porque é com relação a esse valor aqui que está sendo cobrado os R$300. Vezes a taxa, que eu quero em porcentagem, olha só, tá todo mundo aqui em porcentagem. Então, para a gente encontrar com esse símbolo, o ideal é colocar o 100 aqui. E como eu quero ao mês, vai ser apenas um período. Então, zeros vão com zeros. E agora sim, a gente vai ter aqui a taxa. A taxa, 300 dividido por 32. Então, esse resultado aqui vai ser nossa resposta. Então, a taxa vai ser 300 dividido por 32, que eu vou fazer aqui do lado. 300 por 32. Vou multiplicar aqui, ó, por 9. Vou pegar o 9 como referência. 9 vezes 2, 18. Põe o 8 e vai 1. 9 vezes 3, 27. Com mais 1, 28. Então, deu bem próximo. Aqui empresta 1, fica 2. Aqui ficou 10. Só que esse empresta novamente, aqui fica 9. E aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0. Põe uma vírgula, põe 0. 3 vezes 32. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Subtrai, ó, pede um emprestado. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 11. 11 menos 9, 2. Põe o 0 novamente, já está pago, com a vírgula. E agora a gente multiplica por 8. 8 vezes 2, 16. Foi 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Passou, né? No caso, então aqui, ó, seria 7. Mas o valor mais próximo que a gente vai ter vai ser a letra B. 9,38. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque o teu capital vai ser o que ficar para o débito. Então, quanto ficou do débito é que você vai calcular com esse valor, tá? Se você calcular com esse valor aqui, ó, vai ficar errado. Se eu usasse aqui 300 de juros e 4.000 de capital, aí a questão ficaria errada. O valor que eu estou devendo é apenas 3.200. Portanto, o gabarito aqui é a letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Salve, salve, futuro concursado. Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 11 do nosso e-book sobre juros simples. Questão número 11. O investidor Antônio José fez uma aplicação no regime de juros simples e lhe rendeu um montante igual a 14.000. Após 12 meses, há uma taxa de 2% ao mês. Assinale a alternativa que apresenta qual o valor dos juros desta operação. Letra A, 3.906,98. Letra B, 3.755,39. Letra C, 2.947,56. Ou letra D, 2.709,68. Bom, nós queremos aqui os juros. Então, como ele trabalha aqui com o montante é a soma do capital mais os juros. Se eu quero os juros, montante menos capital. Então, os juros vai ser 14.000 menos o valor do capital que a gente vai descobrir usando a seguinte equação. Montante, capital, que multiplica 1 mais a taxa, vezes a quantidade de períodos. Nós temos o montante, que é 14.000. Vou colocar aqui do lado. Queremos encontrar o capital. 1 mais a taxa, que é 2% ao mês, 2 sobre 100, vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso é 12. Então, ele me dá as informações para que a gente consiga encontrar primeiro o capital
E aí, com o valor do capital, a gente vai encontrar aqui os juros, tá? Que vai ser 14.000 menos o valor que a gente vai encontrar aqui desse cálculo. 14.000, repete. Aqui a gente faz primeiro esse produto. Então, C que multiplica 1 mais 24 sobre 100. 14.000 vai ser igual a C que multiplica 1 mais 0,24. 14.000 igual a C vezes 1,24. A gente vai fazer aqui a soma. E aí o valor de C, 14.000 dividido por 1,24. 14.000 dividido por 1,24 vai dar 11.290,32. Aí é o valor que eu vou estar usando aqui para fazer a diferença. 11.290,32. Então, quanto é que nós vamos ter aqui de juros? Tá? Olha só, 14.000, coloca 00, menos 11.290,32. Esse 4 ele vai emprestar 1, vai ficar 3. Aí, nessa sequência de zeros, você vai colocar 9, 9, 9, 9 e o último é 10. 10 menos 2, 8. 9 menos 3, 6. 9 menos 0, 9. 9 menos 9, 0. 9 menos 2, 7. 3 menos 1, 2. Então, vamos ter aqui 2.709,68. Gabarito da questão, letra D. Pedro recebeu R$45.000, gastou 27,5% desse valor e o restante aplicou em um investimento com capitalização simples de 0,5% ao mês. Assinale a alternativa que apresenta o valor total que Pedro possuirá nessa aplicação após 10 meses, considerando que ele não efetuará nenhum resgate e nenhum aporte durante o período. Bom, Pedro ele tem aqui 45.000 e ele gastou 27,5%. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular esse gasto. Então, 27,5% do valor 45.000. Então, aqui a gente pode eliminar esses dois zeros com os dois zeros do 100. E esse terceiro zero a gente pode eliminar a vírgula. O que vai sobrar? 275 vezes 45. Então, vamos fazer esse cálculo para a gente saber quanto é que vai dar. 275 vezes 45. 5 vezes 5, 25. Coloco o 5 e vai ao 2. 5 vezes 7 vai dar 35. Com 2, 37. Foi o 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. 4 vezes 5, 20. Com 0 vai ao 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Com 0 vai ao 3. 4 vezes 2 vai dar 8. Com 3, 11. Coincidiu aqui, né? Os valores que já tinham ido para cima serem iguais. Nem sempre isso acontece. Soma agora os fatores. 5, 7, 3, 2, 1. Esse valor, se ele gastou 12.375, quanto que sobrou para ele? Vou pegar aqui os 45.000 e vou subtrair 12.375. Esse 5 vai emprestar, vai ficar com 4. Aqui passa a ser 10. Só que ele tem que emprestar para o próximo. Então, aqui fica 9 e aqui fica 10. Tem que emprestar para o próximo, aqui fica 9 e apenas o último fica 10. Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 3, 6. 4 menos 2, 2. E 4 menos 1, 3. Então, esse é o valor que ele tem. Esse aqui é o saldo. O saldo dele, né, no caso, 32.625. Aí eu preciso entender aqui o problema. Ele pegou esse dinheiro, 32.625, e fez uma aplicação, tá? Fez um investimento, tá aqui. Significa que ele vai ter juros. E que no final ele vai ter um valor maior que 32.625. Então, olhando para as alternativas, a gente já consegue encontrar aqui nossa resposta. Olha só, não vai ser 12.000, não vai ser 32.625, não vai ser 20.000. O resultado tem que ser aqui a letra D. Porém, a gente vai calcular, porque tem questões que a gente vai precisar fazer o cálculo desses juros. Então, como é que a gente calcula os juros? São juros simples, então tem a equação. Juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Ok. Juros, 32.625
vezes a taxa, que é de 0,5%, 0,5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos aqui, que vai ser 10. Vezes 10. Aí, o que a gente pode fazer aqui com esse 10? Podemos tirar esse 0 aqui do 0,5. E aí, eu multiplico aqui por 5 e divido por 100 o resultado. Então, vou multiplicar aqui mesmo. Vai ficar 32.625 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Foi 1. 5 vezes 6, 30. Com mais 1, 31. Põe 1 e vai 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Põe 3 e vai 1. 5 vezes 3, 15. Com mais 1, 16. Aí coloca esse valor aqui. Completo. E aí agora a gente vai dividir por 100. Para dividir por 100 é só pegar a vírgula que está aqui no final e andar 2 casas para a esquerda. Então, juros 1.631,25. Aí eu vou pegar aqui o valor dos juros e vou somar. Vai ficar 32.625 somado com 1.631,25. Essa soma a gente vai ver que dá esse resultado. Então, vamos fazer aqui também. Vamos verificar cada etapa do problema. 32.625, coloca 00, com 1.631,25 centavos. 5, 2, põe vírgula abaixo de vírgula. 5 com 1, 6. 2 com 3, 5. 6 com 6, 12. Põe o 2 e vai 1. 1 com 2, 3. Com mais 1, 4. E aqui o 3. 34.256,25 centavos. Gabarito da questão, letra D. O investidor conseguiu um rendimento total de 20 mil pelo regime de juros simples, após aplicar por 10 meses a uma taxa de 5% ao mês. Assinale a alternativa que mostra corretamente os juros obtidos por esta operação. Bom, a primeira coisa é entender que rendimento total significa montante. Tá? Então, aqui significa montante. Nós temos um montante de 20 mil. E o montante, independente do regime, vai ser o capital mais os juros. A questão aqui, no caso, está pedindo para nós os juros obtidos. Nós temos o montante e o ideal é calcularmos aqui primeiro o capital e depois encontrar os juros. Só que aí eu preciso da equação. Montante, calculado a juros simples, é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. Essa é a fórmula para juros simples, tá? Juros simples. Em juros simples, eu uso essa equação. Se fossem juros compostos, tá? Juros compostos, como que ficaria a equação? Montante, capital que multiplica 1 mais I elevado à quantidade de períodos. Então, essa fórmula aqui é para juros compostos e essa daqui é para juros simples. Fazendo a nossa aplicação, vamos ficar com 20 mil igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa, que é 5%, tá? 5% ao mês, vezes a quantidade de períodos, que é 10. Aí aqui dá para a gente simplificar. Vamos ficar com 20 mil igual ao capital que multiplica 1 mais 0,5, que é a divisão aqui de 5 para 10. 20 mil é igual a C vezes 1,5. Aí eu vou pegar esse 1,5 e vou passar dividindo. Então, o capital é 20 mil dividido por 1,5. O capital vai ser 13.333,33 centavos aproximadamente. Aí eu vou pegar esse valor aqui, que é o capital, e vou fazer o seguinte, ó. Como eu tenho aqui a equação do montante e eu quero os juros, eu vou deixar os juros aqui sozinho. Então, os juros vai ser montante menos o capital. Vou pegar o capital e passar para o outro lado. Então, o montante é 20 mil. Eu vou pegar aqui 20 mil. Deixa eu colocar aqui essa equação aqui do lado. Vou colocar aqui um preto para diferenciar. Os juros serão 20 mil menos
13.333,33. Então, juros, 6.666,67. Uma dica, treinar esse tipo de divisão aqui, ó, até a exaustão. Por quê? É o que mais faz com que os candidatos percam pontos, tá? Chega aqui no final, entendeu todo o processo, não consegue dividir por 1,5. Tá? Então, o resultado final, juros, 6.666,67. Podemos marcar e seguir para a próxima. Um capital de 9.000 foi aplicado durante 12 meses a uma taxa de juros simples de 4% ao mês. Sobre o quanto este investidor obteve de juros, assinale a alternativa correta. Letra A, 3.000. Letra B, 4.320. Letra C, 2.920,92. Ou letra D, 3.816,33 centavos. Então, vamos lá. Vamos definir aqui quanto ele obteve de juros, tá? São juros simples. Então, juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Juros, 9.000, que é o capital que ele vai aplicar. A taxa aqui, no caso, 4%, 4 sobre 100, durante aqui a quantidade de períodos, que é 12. Então, é uma questão bem tranquila, basta substituir os valores. Então, esses dois zeros, a gente vai eliminar com esses dois zeros. Aqui vai sobrar 90, tá? Primeira parte aqui sobrou 90. 4 vezes 12, 48. Agora a gente vai manter esse zero aqui e vai fazer o produto de 9 vezes 48. 48 vezes 9, 9 vezes 8, 72. Põe o 2 e vai ao 7. 9 vezes 4, 36. Com mais 7, 43. Então, nós vamos ter aqui, ó, 432, juros, 4.320, gabarito da questão, letra B, podemos marcar e seguir para a próxima. Paulo aplicou a quantia de R$ 2.200 durante 4 meses, com taxa mensal de 5%. Se o regime de aplicação é de juros simples, assinale a alternativa que apresenta o montante ao final da aplicação. Bom, como nós queremos o montante, tem duas maneiras de calcularmos. O montante vai ser o capital mais juros. Então, montante 2.200 mais os juros. E aí determinamos aqui os juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Essa é uma situação. Você pega aqui o capital e soma com os juros. A outra situação seria calcular direto. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos, tá? Eu vou usar até a mesma letra, que é a letra T. Tanto faz, tá? Aqui CN ou CT. Vai ser justamente aqui os 4 meses. Aí, eu, particularmente, prefiro calcular os juros, porque a conta é menor. Então, eu vou calcular os juros. 2.200 vezes a taxa, que é 5%, vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso é 4. Os zeros vão com os zeros. Juros, 22 vezes 20, né? 5 vezes 4. 2 vezes 22, 44. Coloco o zero. Então, aí eu pego o 440. Faço a soma. 2.200 com 440, faz do lado, tá? Não deixa de realizar esse cálculo, porque pode ser que você tenha alternativas que confundam. Então, aqui no caso, é interessante colocar os valores e determinar certinho. Então, essa soma aqui vai dar 2.640. Se eu fizer aqui pela fórmula direta, o montante seria 2.200, multiplica 1 mais 5% vezes 4. Montante, 2.200 vezes 1 mais 5 vezes 4, 20, dividido por 100, 0,2. Vou até colocar aqui, ó, 20 por 100. Montante, 2.200, que multiplica 1 mais 0,2. Montante, 2.200 vezes 1,2. Aí tira um zero e tira a vírgula. Montante vai ser 220 vezes 12, tá? Que vai ser 2.640. Então, se você usar a fórmula direta do montante, vai ser dessa forma o cálculo. E se você usar a soma do capital mais os juros,
vai ser desta maneira, né? Você vai ter o capital, que é 2.200, você vai calcular os juros, vai somar esses dois fatores. Gabarito, letra B. João aplicou 15.000 em uma aplicação com remuneração de juros simples. Após 6 meses, realizou o resgate total da aplicação no valor de 15.540. Então, ele aplicou 15, retirou 15.540. Considerando que João fez apenas a aplicação inicial e não realizou resgates intermediários, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros oferecida nesta aplicação. Então, vamos lá, vamos calcular. Nós temos aqui o montante que ele retirou, 15.540, e nós temos o capital investido, que é 15.000. Então, de juros, vai ser a diferença, 540. E os juros aqui são simples. Então, juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos, 540 vai ser igual a 15.000, que é o capital, vezes a taxa, que é o que eu quero encontrar, e aí eu vou te passar um bizu. Olha para as alternativas, está todo mundo aqui em porcentagem. Então, você vai adicionar aqui embaixo um 100. Adicionando esse 100, você já vai encontrar o resultado em porcentagem. E agora a quantidade de períodos. Como eu quero a taxa ao mês, no caso, né? 0,4% ao mês, 0,12% ao mês, 0,6% ao mês ou 0,36% ao mês, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a quantidade de períodos em meses. Se aqui tivesse em ano, passaria para mês. Se tivesse em dias, passaria também para mês. Então, aqui já está certinho, é só substituir o valor. Então, zeros vão com zeros. Consigo simplificar aqui, ó, esses dois zeros com esses dois. Esse zero aqui, ó, a gente consegue simplificar com esse. Passamos a ter, ó, 54 igual 15 vezes 6, 90 vezes I. Logo, o I vai ser 54 dividido por 90. Vou colocar aqui do lado, 54 por 90. Não dá, né? 54 é menor que 90, põe um zero e uma vírgula. Coloca um zero aqui. E aqui vai ser 6, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Resto zero. Ok, então temos aqui 0,6. Como eu adicionei esse 100 aqui, ó, o resultado já sai em porcentagem. E como 6 está ao mês, né, são 6 meses, meu resultado sai ao mês. E o gabarito é a letra C. Podemos marcar, seguir para a próxima. O senhor Luiz solicitou ao banco de seu relacionamento um empréstimo pessoal no valor de 30.000 para ser devolvido daqui a 3 meses. A taxa de juros que o banco cobra é de 4% ao mês, mas o senhor Luiz não perguntou se o banco aplica a taxa de juros simples ou compostos. Assinale a alternativa que apresenta o valor que deve ser pago ao banco no término da operação. E aí nós temos aqui os valores, né? 30.600 se for juros simples, 33.000 se for juros compostos, R$30.036 se for juros simples e 31.000 se for juros compostos, 32.000 se for juros simples, 35.000 se for juros compostos e 33.600 se for juros simples e 33.746 se for juros compostos. Bom, nessa questão nós temos juros simples e juros compostos nas alternativas, porém, apenas com juros simples nós resolvemos. Por quê? Olha só, todos os valores aqui são distintos. Então, aqui nesse caso, a gente vai calcular o montante. O montante é a soma do capital mais os juros. Então, o senhor Luiz ele pegou 30.000. A gente vai ter que somar aqui, né, o 30.000 com os juros. Então, vamos calcular os juros simples e fazer a soma. Tá? Não precisa calcular aqui o montante é juros compostos. Porém, caso você esteja estudando e precise também de juros compostos, a fórmula do montante a juros compostos é capital, que multiplica 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado à quantidade de períodos. Então, esse aqui é para juros compostos. Se eu quiser, eu posso calcular o montante também com a fórmula direto para juros simples. Montante é o capital,
que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos, tá? Aqui é elevado e aqui é vezes. Esse aqui seria para juros simples. Porém, o caminho que eu te indico é o seguinte: calcula os juros, que vai ser capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos, que esse N aqui também pode ser representado pela letra T, tanto faz, não vai dar diferença no cálculo, mas eu prefiro calcular os juros e substituir aqui, ó, e somar com 30 mil. Então, vamos calcular os juros. Juros, 30 mil, vezes a taxa, 4%, vezes a quantidade de períodos, que é 3. Tá? Aqui a taxa, aqui a quantidade de períodos e aqui está o capital. Então, ele me deu as informações. Aí eu vou calcular os juros. Deixa eu apagar aqui a formulazinha do juros simples, né? O montante direto. Os zeros aqui a gente simplifica. 3 vezes 4 dá 12, vezes 3, 36. Repete os zeros. Então, eu vou somar aqui com 3.600. Quanto que é 30 mil com 3.600? 33.600. Isso aqui é o montante a juros simples. Como o montante a juros simples eu já tenho, já sei que o gabarito vai ser a letra D. Tá? Se eu substituir os valores aqui, eu encontro esse fator aqui nos juros compostos. Se eu substituir o capital de 30 mil, a taxa de 4% e a quantidade de períodos 3, resolvendo, a gente vai encontrar esse fator. Eu preciso calcular? Não. Por quê? Porque os valores aqui são todos distintos. E aí, você calculando o montante a juros simples, você já resolve a questão e já segue para a próxima. O senhor Zebedeu Sanguessuga Tazinasso precisou de um empréstimo de 5 mil. Foi até o Banco Zen para verificar os custos do empréstimo e foi informado pelo atendente que para o pagamento do empréstimo em 10 vezes mensais e consecutivas, ele pagaria juros simples de 4,5% ao mês. O senhor Zebedeu achou muito alto e procurou seu amigo Jasper, um brasileiro da Silva, com a seguinte proposta: você me empresta 5 mil e vou pagar você, a partir do próximo mês, 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 700 cada um. Com base nas informações dadas, assinale a alternativa correta. Letra A. O juro proposto por Zebedeu para o pagamento a Jasper é maior que o juro proposto pelo banco. Letra B. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é igual ao juro proposto pelo banco. Letra C. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é 4% ao mês. Letra D. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é 5% ao mês. Ou letra E. O juro proposto por Zebedeu para pagamento a Jasper é 5,5% ao mês. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular esses juros, tá? Então, ele precisa de 5 mil. Se ele for lá no banco, então vamos pensar aqui, lá no Banco Zen, quanto é que ele vai pagar de juros? Como são juros simples, temos aqui a taxa e temos a quantidade de períodos, né? No caso, 10 vezes. Vamos usar a equação. Juros, capital, vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, juros vai ser 5 mil, que é o capital, vezes a taxa, que é 4,5%, vezes a quantidade de períodos, que é 10. Então, aqui, ó, esses dois zeros eu vou eliminar com os dois zeros do 100. A vírgula eu vou tirar com esse zero. Sobrou aqui os juros, 5 vezes 45, 225, e repete o zero. 2.250 pagamento ao banco. E ao amigo dele, quanto é que ele vai pagar de juros? Ele vai pegar aqui 5 mil e vai pagar 10 parcelas de 700. Então, você vai calcular, ó, 10 vezes 700 vai dar 7 mil. Aí, desses 7 mil, quanto que é de juros? Tá? Nós temos 2 mil, porque 5 mil que é do empréstimo, mais os 2 mil que são os juros. Então, ao amigo dele, ao amigo paga 2 mil e ao banco paga 2.250. Volto aqui nas alternativas e faço a primeira análise. Os juros proposto por Zebedeu para o pagamento a Jasper é maior que o juro proposto pelo banco? Não é. Ele está propondo pagar a Jasper 2 mil de juros. E se ele for pagar o banco, vai ser 2.250. Então, não vai ser esse. O juro proposto por Zebedeu para o pagamento a Jasper é igual ao juro proposto pelo banco?
Também não é. Aí vai entrar aqui nas alternativas, onde ele vai ter que calcular a taxa para pagamento ao Jaspion. Então, para a gente calcular a taxa, a gente vai usar essa fórmula aqui também, certo? Lembrando que os juros é de 2.000. Então, os juros é 2.000, o capital 5.000, a taxa é o que eu preciso. Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui para caber, ó. 2.000 é os juros, capital é 5.000, a taxa é o que eu quero. Como aqui está em porcentagem, aí qual que é a dica, né? Colocar direto aqui o 100. Isso vai ajudar a cortar esses zeros. E você já encontra aqui o resultado em porcentagem. Vezes a quantidade de períodos, que é 10. Agora a gente faz aqui a simplificação. Então, olha só, esses dois zeros aqui, ó, eu vou eliminar com esses dois. Aí aqui desse lado eu tenho 2.000, aqui ficou 50, porque eu já tirei os dois zeros, e aqui ficou 10. Então, eu vou tirar um zero daqui, vou tirar 2 do outro lado. Sobrou aqui 20, igual a 5i. Logo, a taxa vai ser 20 sobre 5, que é igual a 4% ao mês. Por que que fica ao mês? Porque eu estou usando aqui o tempo, né, a quantidade de períodos, em meses, tá? São 10 parcelas mensais, então aqui são 10 meses. Então, no caso, o gabarito vai ser a letra C. O juro proposto por Zé Bedeu para o pagamento a Jaspion vai ser de 4% ao mês. E os juros do banco seria de 4,5%. Então, gabarito, letra C, podemos marcar e seguir para a próxima. Analisando o documento bancário, Paulo percebeu que havia um erro no cálculo de juros simples a uma taxa mensal de 5% numa aplicação de R$ 2.500 durante um semestre. No documento, o montante apresentado era de 3.300. Nessas condições, podemos afirmar que, letra A, o montante correto é R$ 50 a mais do que o descrito no documento. Letra B, o valor de juros simples correto é igual a R$ 800. Letra C, o valor de juros simples correto é igual a 1.000. Ou letra D, o montante correto é R$ 50 a menos do que o descrito no documento. Então, vamos lá, vamos entender aqui o nosso problema. Nós temos aqui o cálculo de juros simples e temos o montante apresentado, que é 3.300. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular os juros primeiro, tá? São juros simples. Então, vamos usar aqui a equação dos juros simples, que é juros igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Nós temos o capital, que é 2.500, então juros vai ser 2.500 vezes a taxa, que é uma taxa mensal de 5%, então 5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que no caso vai ser 6, tá? Um semestre corresponde a 6 meses. Então, aqui, como a taxa é mensal, eu tenho que usar em mês. Então, vezes 6. Aqui nós podemos simplificar, os zeros vão com zeros, tá? Então, juros vai ser igual a 25 vezes 5 vezes 6 dá 30. Vou colocar aqui, ó, 30. Juros vai ser igual a 25 vezes 3, 75. Repete o zero. Então, juros é de 750. Não é 800 e não é 1.000. E agora a gente vai calcular o montante. O montante é a soma do capital mais os juros. Então, o montante vai ser 2.500 mais 750. Então, 2.500 somado aqui com 750, 0, 5, 12 foi 1. Então, o montante é 3.250. E olha só quanto é que está o nosso montante. 3.300. Então, o montante correto ele é R$ 50 a menos do que o descrito no documento. Gabarito aqui, letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. O indivíduo fez um empréstimo pessoal no banco de seu relacionamento e pagou R$ 14.400 de juros. O valor do empréstimo foi de R$ 120.000 e o prazo da operação foi de 4 meses. Assinale a alternativa correta que contenha a taxa mensal de juros simples cobrada pela instituição financeira. Letra A, 2,5%. Letra B, 3%. Letra C, 3,5%. Ou letra D, 4%. Então, vamos lá. Vamos calcular essa taxa mensal de juros simples. Primeira coisa, colocar a equação dos juros. Juros vai ser capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Nós temos aqui os juros, 14.400
colocar aqui no lugar do J. Temos o capital, 120 mil. 120 mil. Queremos encontrar aqui a taxa, que é o nosso I. E essa taxa eu vou encontrar em porcentagem. Então, eu vou colocar um 100 aqui, ó, para a gente já encontrar o valor em porcentagem. Quantidade de períodos, 4 meses. Simplifico aqui, ó, esses dois zeros com esses dois. Esses outros dois com esses dois aqui. Ficou 144 igual 12 vezes 4, 48, vezes I. Logo, a minha taxa vai ser de 144 dividido por 48. Vamos encontrar aqui 3% ao mês. Então, o nosso gabarito se encontra aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. Um amigo oferece a outro um empréstimo de R$500, sobre o qual deve incidir juros simples de 12% ao mês por 5 meses. Calcule o montante que deve ser devolvido ao final do período. Letra A, 550. Letra B, 600. Letra C, 650. Ou letra D, 700. Bom, aqui nós temos duas formas de calcular. Eu vou fazer das duas maneiras e aí você escolhe qual é melhor. A primeira forma é você calcular os juros, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Então, juros 500 vezes a taxa, que é 12%, 2 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que é 5. Então, aqui, ó, zeros vão com zeros, juros, 5 vezes 2, 10, vezes 5, 50. Então, você tem 50 de juros e você pegou 500. Então, montante, capital mais juros, 500 mais 50. Montante, 550. Isso aqui é a primeira forma. A segunda forma é você fazer o seguinte: você calcular o montante direto. Montante, capital, que multiplica 1 mais a taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, o montante vai ser 500, que multiplica 1 mais a taxa, 2%, vezes a quantidade de períodos, que é 5. Então, o montante vai ser 500, que multiplica 1 mais 10 sobre 100. Produto aqui, ó, 2 vezes 5. Simplifica. Montante vai ser 500, que multiplica 1 mais 0,1. Então, montante, 500 vezes 1,1, 550. Então, você tem essas duas possibilidades. Qual das duas eu acho mais fácil? Eu acho mais fácil você calcular os juros e somar com o capital. Eu acho muito melhor. A chance de erro é bem menor. Então, o gabarito aqui da questão é a letra A. Para utilizar o limite do cheque especial, um banco cobra juros simples com taxa mensal de 12%. Se um cliente utilizou durante 6 dias o valor de R$ 1.500, então o valor de juros que deve pagar será: letra A, R$ 36, letra B, 48, letra C, 120 ou letra D, 72. Então, temos aqui uma questão sobre juros simples, onde nós temos que calcular os juros. Então, os juros serão capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Juros, capital aqui vai ser 1.500, a taxa de juros de 12%, 12% ao mês, né, a taxa mensal, vezes a quantidade de períodos, e aqui ele coloca em dias. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, esse 6 eu vou ter que dividir por 30. Quando eu tenho dias, eu preciso passar para mês, eu divido por 30. De onde é que vem isso? Um mês, ele tem 30 dias. Tá? Quantos meses serão? Apenas 6 dias. Nós temos aqui uma regra de 3. Então, ó, 30x é igual a 6. X é igual a 6 sobre 30. Que nós podemos até simplificar. Olha só, 6 por 6, 30 por 6. 6 dividido por 6 dá 1. 30 dividido por 6 dá 5. Então, aqui a gente pode substituir por 1/5. Juros, 1.500 vezes 12%, vezes 1/5, tá? 6 dias corresponde a 1/5 do mês. Então, aqui, ó, zeros vão com zeros, a gente simplifica. 15 eu vou dividir por 5, que vai dar 3, e eu vou multiplicar aqui por 12. 3 vezes 12, 36. Então, os juros aqui no caso vai ser de R$ 36 e o gabarito vai ser a letra A. O senhor João recebeu R$ 120 de juros por ter feito uma aplicação financeira no Banco Y no valor de 8.000 por 3 meses.
Considerando o regime de juros simples, assinale a alternativa que representa a taxa mensal de juros que remunerou o capital do senhor João. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma questão sobre juros simples. Vamos colocar a equação. Juros vai ser o capital vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Juros de 120, capital de 8.000. Queremos encontrar a taxa. Detalhe interessante da questão. Todos os valores aqui têm o símbolo da porcentagem. Então, para aparecer esse símbolo, basta que você coloque aqui, ó, dividido por 100, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui é 3. Como ele pede a taxa mensal, os períodos já estão em mês, então já vamos encontrar o resultado ao mês. Simplificamos aqui, ó, esses dois zeros do 100 com dois zeros do 8.000, esse zero do 80 com esse zero do 120, 12 vai ser igual, 8 vezes 3, 24, e agora a gente vai passar o 24 dividindo. Então, vai ficar 12 sobre 24, igual a I, ou ainda, I igual a 12 sobre 24. O I vai ser igual, vou simplificar aqui, ó, 12 por 12 dá 1, 24 por 12 dá 2. 1 sobre 2, 0,5. Como eu coloquei esse 100 aqui, por cento ao mês. Gabarito da questão, letra E, podemos marcar e seguir para a próxima. Carlos fez uma aplicação a juros simples durante 4 meses, com taxa anual de 15%. Se a quantia aplicada por Carlos corresponde em reais ao MMC, menor múltiplo comum, dos números 24 e 40, então o valor dos juros é igual a letra A, R$ 6,00, letra B, 9, letra C, 12 ou letra D, 18. Bom, aqui no caso, primeiro a gente vai descobrir quanto ele aplicou, né? Fazendo o MMC entre os números 24 e 40. Então, vamos calcular aqui. 24, 40, por 2, 12 e 20, por 2, 6 e 10, por 2, 3 e 5, por 3, 1 e 5, e por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120, tá? Então, ó, 4, 8, 24, vezes 5, 120. Então, a quantia aplicada por ele, R$ 120,00. Agora, a gente vai usar a fórmula dos juros. Juros vai ser o capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, juros, 120, vezes a taxa, que é 15%, é uma taxa anual, 15%, vezes a quantidade de períodos, que a gente vai fazer o seguinte, ó, converter aqui esses 4 meses para ano, porque eu estou usando a taxa anual. Então, um ano tem 12 meses. Quantos anos são 4 meses? Tá? Vai ficar 12x igual a 4. X igual a 4 sobre 12, que a gente poderia ter feito isso aqui direto, ó, pegar o valor que está em mês e dividir direto por 12. Ou ainda usar simplificado, que é 1/3. Tá? 4 meses corresponde a 1/3 do ano. Então, vou colocar aqui 1/3. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai tentar simplificar ao máximo. Então, ó, 0 vai com 0 aqui. Beleza. Aqui ficou 12 apenas. 15 dividido por 3 dá 5. Então, podemos deixar aqui o 5. Aqui é o 1, tá? Do 1/3 aqui. Eu posso até tirar também, não tem problema. Então, repete aqui o 12. Divide 15 por 3, dá 5. E coloco o 10. 12 vezes 5, 60. Sobre 10, temos aqui 6. Então, temos R$ 6,00 de juros. Gabarito, letra A. Assinale a alternativa correta. Uma empresa recebeu um empréstimo bancário de 120 mil por um ano, pagando um montante de 180 mil. A taxa anual de juros desse empréstimo foi de letra A, 0,5% ao ano, letra B, 5% ao ano, letra C, 5,55% ao ano, letra D, 150% ao ano, ou letra E, 50% ao ano. Bom, vamos analisar aqui a nossa questão.
Na nossa questão, ele não coloca se vai ser juros simples ou juros compostos. Eu vou explicar essa parte. Olha só. Quando nós falamos em juros simples, para calcular o montante, a gente tem duas equações. O montante vai ser o capital mais os juros, ou montante vai ser igual capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, vezes a quantidade de períodos. Quando a gente fala de juros compostos, nós vamos ter o seguinte: o montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros, elevado à quantidade de períodos. Só que quando nós temos esse T, que é a quantidade de períodos, igual a 1, que é o caso aqui, as equações ficam iguais. Olha só, montante vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes 1. E aqui o montante seria capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado à primeira. Então, basicamente, o montante passa a ser o capital que multiplica 1 mais a taxa, tanto para juros simples quanto para juros compostos. Então, todas as vezes que você tiver aqui um período, no caso o T for igual a 1, tanto faz usar juros simples como juros compostos na fórmula do montante. E ainda, você também pode fazer o seguinte: quando o T for igual a 1, você pode calcular os juros usando direto a fórmula dos juros simples. Tá? Pode usar direto que vai dar certo, não tem problema. Então, os juros aqui no caso é 60 mil, porque ele pegou 120 e pagou 180. Então, temos juros de 60 mil, capital de 120 mil. Como eu quero a taxa em porcentagem, né? Todo mundo aqui está em porcentagem, então eu vou colocar aqui, ó, dividido por 100, porque aí eu já encontro em porcentagem. E a quantidade de períodos vai ser apenas um, né? No caso, 1 ano. Então, aqui os zeros simplifica com zeros. E aqui a gente vai ficar com o seguinte, ó, 60 mil dividido por 1.200. Passei aqui o 1.200 que está multiplicando, eu passei ele dividindo. Isso aqui vai ser a minha taxa. Posso simplificar aqui os zeros, não tem problema. Logo, a minha taxa vai ser 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 dá 5. Repete o zero. 50% ao ano. O símbolo da porcentagem vai nascer porque eu coloquei o 100 aqui embaixo. E aqui vai ser o ano, porque eu usei o período aqui, no caso, ó, de um ano. Aí temos aqui 50%. Se eu usar a fórmula do montante, vai dar a mesma coisa. Se eu fizer aqui o montante 180 mil igual a 120 mil, que é o valor do capital, vezes 1 mais I. Vai dar a mesma coisa, tá? Se você simplificar aqui, ó, simplifica, vai ficar 18 igual a 12, que multiplica 1 mais I. Vou tirar aqui, ó, porque é a mesma coisa, tá? Vou usar esse espaço. E aí a gente vai ficar aqui com o seguinte, ó. 18 dividido por 12 é igual a 1 mais I. Passei o 12 que está multiplicando, dividindo. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1 mais I igual a 18 dividido por 12. 1 mais I é igual a 1,5, que é a divisão. O I vai ser igual a 1,5 menos 1. I igual a 0,5. Só que aqui, nesse caso, eu vou ter que multiplicar por 100. Se eu fizer dessa forma, eu vou ter que pegar o 0,5 e vou ter que multiplicar por 100 para poder encontrar em porcentagem. Então, aqui vai ficar também 50% ao ano. Então, se você usar a fórmula do montante, é esse processo para você chegar ao resultado. E se você usar a fórmula dos juros, é esse processo aqui. Aí você escolhe o que é mais fácil para você aplicar na hora da prova. Então, o gabarito aqui no caso vai ser a letra E. Bons estudos e até a próxima. Carlos pagou R$ 212,80 por um produto cujo preço à vista é de R$ 190. A taxa percentual de juros cobrada sobre o preço à vista do produto é: letra A, 12%, letra B, 14%, letra C, 20% ou letra D, 16%. Bom, nós temos aqui o preço do pagamento e nós temos aqui o preço do produto.
Aqui no caso, a gente vai calcular primeiro os juros. Quem vão ser os juros? A diferença. Então, 212,80 menos 190. E aí nós temos aqui R$ 22,80. Esse valor aqui corresponde aos juros. Esse juros ele é calculado com relação ao preço à vista. Então, o cálculo dessa porcentagem aqui que nós vamos fazer é com relação a 190. Nós temos dois caminhos a partir daqui para resolver. Ou eu faço por regra de 3, fazendo assim, ó, 22,80 vai me gerar uma porcentagem, que eu não sei quanto é, e o 190, ele corresponde ao 100%. A gente pode fazer dessa forma, por regra de 3, ou podemos usar a forma dos juros. Juros vai ser o capital vezes a taxa, vezes a quantidade de tempo. Como aqui ele não coloca o tempo, é porque a quantidade de períodos, o T é igual a 1. E aí é opcional a gente colocar aqui o T ou colocar apenas que juros é capital vezes a taxa. Usando a fórmula dos juros, a gente vai ficar com 22,80 igual a 190, que é o capital, vezes I dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque quando eu coloco esse 100 aqui, já aparece o resultado em porcentagem. Então, eu tenho esses dois caminhos. E eu vou fazer das duas maneiras para a gente ver que dá o mesmo resultado. Se a gente fizer aqui por regra de 3, vai ficar 190x igual, tá? Eu multipliquei aqui 190 vezes x, 100 vezes 22,80. Então, 2.280. X vai ser igual 2.280 dividido por 190. Simplifica aqui o zero. 228 por 19 dá 12. 12%. Se a gente fizer por aqui, dá a mesma coisa. Olha só. Elimina aqui esse zero. Já dá para simplificar. Esse 10 ele passa multiplicando. Como aqui é 22,80, eu posso até deixar assim, 22,8. Também não tem problema. Então, 10 vezes 22,8, 228, igual a 19i. O i vai ser igual a 228 sobre 19, que vai dar 12. Coloquei esse 100 aqui, já aparece o símbolo da porcentagem. Então, aqui não tem ao ano, ao mês, ao trimestre, porque é um período, tá? Um período. Aí, esse período pode ser um mês, um ano, um semestre, não tem problema. Então, quando acontecer isso, que você tiver o valor do produto que foi pago, né? E o preço dele à vista, você tem essas duas possibilidades. Ou você resolve aqui por regra de 3, ou você usa a fórmula dos juros sem levar em consideração o T, porque o T é igual a 1. E aí também vai dar certo. Gabarito da questão. Letra A. Bons estudos e até a próxima. O tempo necessário para que um capital investido a juros simples triplique de valor utilizando a taxa de juros de 5% ao mês é de letra A, 3 anos, letra B, 30 dias, letra C, 40 meses, letra D, 40 dias ou letra E, 3 anos e meio. Então, vamos lá, vamos entender aqui o nosso problema. Qual que é a dica para esse tipo de questão? Cria um valor e a partir desse valor você triplica ele. Então, olha só, dado que eu tenho aqui R$100, vou pegar aqui como referência R$100, eu quero o triplo desse valor. Então, eu quero que esse valor ele chegue a 300. Tá? Então, não tem esse capital, só que eu estou criando aqui um capital de R$100. Aí, a minha pergunta é, quanto que eu preciso ter de juros com relação aos R$100 para poder chegar aqui em 300? Quanto que eu preciso de juros? Eu preciso de 200. Então, esses aqui, ó, serão meus juros simples. Coloco a fórmula dos juros, capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Os juros serão de 200. O capital que eu vou aplicar é o 100. A taxa a questão me deu, 5% ao mês. 5 sobre 100. E eu vou encontrar aqui a quantidade de períodos. Como a taxa está ao mês, esse T que eu vou encontrar vai ser em meses. Aí isso aqui eu tenho que estar consciente. Esse 100 eu simplifico com esse. Eu já coloquei 100 de propósito para poder a gente simplificar. 200 é igual a 5T. 200 sobre 5 é igual a T, que é a quantidade de períodos. Quanto que é 200 sobre 5? 40.
Então, nós vamos ter aqui, ó, 40 meses. Gabarito da questão, letra C. Então, o macete aqui para esse tipo de questão é esse. Você cria o capital, de preferência 100, verifica quanto que você precisa de juros para chegar no que ele quer. Isso aqui pode ser o dobro, o triplo, o quádruplo. O processo é o mesmo. E aí você trabalha com os juros. No caso aqui, ó, para chegar ao triplo, que é 300, eu preciso de R$200 de juros. Juros 200, capital 100, taxa de 5%. Vou encontrar aqui 40 meses. Gabarito letra C. Bons estudos e até a próxima. Cláudia foi a uma loja comprar um computador. O modelo que escolheu custava R$ 1.200 à vista ou em duas parcelas de R$ 700, sendo uma no ato da compra e outra após 30 dias. Se comprou em duas parcelas, então a taxa de juros mensais cobrada foi de letra A, 40%, letra B, 30%, letra C, 25% ou letra D, 20%. Então vamos entender aqui a nossa questão. Ela quer comprar o computador custa 1.200. Só que ela vai pagar aqui no parcelado, né, em duas vezes. Então, nós temos aqui, ó, o valor do computador, que é 1.200. Se ela comprar em duas parcelas, ela vai ter que pagar uma no ato da compra. Então, a gente vai reduzir aqui o pagamento. Quanto é o pagamento que ela fez? Ela pagou 700. Então, na verdade, né, quando ela compra esse computador, a dívida dela é de R$500. Isso aqui é o que ela deve, porque ela já pagou 700 e agora ela vai fazer o seguinte, ela vai pagar mais 700. Então, aqui a gente já consegue ver quanto que está sendo cobrado em dinheiro de juros. Então, juros corresponde a R$200. Agora eu tenho dois caminhos para resolver a questão. Ou eu faço por regra de 3, eu coloco aqui R$500, corresponde a 100%, é o valor que ela deve, isso aqui é a dívida. E eu calculo quanto é R$200 em porcentagem. Já vai me dar a minha resposta, certo? Resposta direta com regra de 3. Ou então eu uso a fórmula dos juros simples. Pode usar aqui sem medo. Juros, capital vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Aqui no caso, a quantidade de períodos, como ele me deu 30 dias, vai ser um mês. Então, a quantidade de períodos vai ser apenas um. Então, se eu substituir aqui, ó, juros é 200, capital é 500, a taxa I sobre 100. Por que sobre 100? Para encontrar o resultado já em porcentagem, vezes a quantidade de períodos, que é 1. Então, das duas maneiras, a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, vou fazer aqui usando juros simples. Primeiro, ó, zeros vão com zeros. Vamos ficar com 200 igual a 5i. O i vai ser igual a 200 dividido por 5, que é 40% ao mês. Isso aqui é um caminho. Fazendo aqui pela regra de 3, né? Usando R$500 100%, 200 que é os juros, né? Vai ser aqui minha porcentagem. Fica 500x igual a 200 vezes 100. Aí eu posso simplificar aqui 2 zeros com 2 zeros, direto, não tem problema. 200 por 5 vai dar 40%. Então, gabarito da questão, letra A, bons estudos e até a próxima. Carmen investiu um capital a juros simples que rendeu R$205 a uma taxa de 6% ao ano por 20 meses. O capital investido foi, letra A, 2.050, letra B, 2.005, letra C, 2.000 ou letra D, 1.912. Então, vamos lá, vamos calcular quanto é esse capital. Juros simples, começa colocando a equação, juros, capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Nós temos os juros, 205, que é esse rendimento. O capital nós não temos, a taxa nós temos, 6% ao ano, então 6 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, né? No caso, o tempo. Só que o tempo aqui está em meses, e aqui nossa taxa está ao ano. Então, a gente vai pegar o 20 e vai dividir por 12. Por que por 12? Olha só, 12 meses dá quantos anos? 12 por 12, 1 ano. 24 meses dá quantos anos? 24 por 12, 2 anos. Então, quando eu tenho 20 meses, basta dividir por 12. Então, aqui no caso, eu vou colocar 20 sobre 12,
para que esse valor que está em mês passe para ano. E agora a gente pode fazer o seguinte, podemos simplificar. Esse 0 vai com esse 0, não tem mais, agora ficou 2 e aqui 10. C vezes 6, vezes 2, aqui ficou dividido por 10 e aqui dividido por 12. Quanto que é 6 vezes 2? Dá 12. Então, ó, 12 vai com 12. 205 é igual a C sobre 10. C vai ser igual a 10 vezes 205. C igual a 2050. Então, o gabarito da questão é a letra A. Podemos marcar, seguir para a próxima. Maria aplicou no sistema de juros simples R$ 4.500 e depois de 4 meses, o seu montante era de R$ 5.040. Ou seja, sua taxa de juros mensal foi de letra A, 2%, letra B, 3%, letra C, 4% ou letra D, 6%. Então, vamos lá, vamos encontrar a nossa taxa, tá? O nosso I. Como é juros simples, juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Nós temos o capital, 4.500, nós temos aqui a quantidade de períodos, que vai ser 4, né? São 4 meses. Beleza, como é que a gente encontra os juros? Os juros a gente vai encontrar com o montante. O montante vai ser igual ao capital mais os juros. O montante é 5.040, né? Ele me dá aqui o valor do montante. Me dá o valor do capital aplicado, 4.500. E a gente vai descobrir aqui os juros. Então, os juros, 5.040 menos 4.500. Passei esse C para o outro lado, tá? Então, os juros, temos aqui R$ 540. Com o valor dos juros, a gente encontra agora a taxa. Por quê? 540 são teus juros, o capital 4.500. A taxa você quer em porcentagem, note que em todos nós temos aqui o símbolo da porcentagem, então vai ser I sobre 100. Colocando esse 100, já aparece o símbolo da porcentagem, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui vai ser 4. Então, olha só, zeros vão com zeros, 540 vai ser igual, 45 vezes 4, 180 I. Logo, I vai ser igual 540 sobre 180, simplifica aqui, 54 por 18, 3. Quando eu coloquei o 100, já coloquei o símbolo da porcentagem. Quando eu coloquei aqui meses, já encontrei aqui a minha taxa ao mês. Portanto, o gabarito da questão é a letra B. Bons estudos e até a próxima. Dadas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, 25% da terça parte de 1.812 é 151. Segunda afirmação, 2% de 0,5 é igual a 0,1. E a terceira afirmação, um capital aplicado a juros simples a uma taxa de 25% ao ano duplica em 5 anos. Letra A, apenas a afirmação 1 é verdadeira. Letra B, apenas a afirmação 2 é verdadeira. Letra C, todas as afirmações são falsas. Ou letra D, todas as afirmações são verdadeiras. Então, vamos encontrar aqui a resposta de cada um e verificar se está certo ou não. A nossa primeira afirmação diz o seguinte, que 25% de 1/3 de 1.812 é igual a 151. Então, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai conseguir saber se o item está certo ou não. 25% é 1/4. Tá? Que simplifica por 25, dá 1, 100 por 25 dá 4. Vezes 1/3, vezes 1.812. Então, a gente vai fazer aqui a continha para verificar se dá 151. Então, 1.812 dividido por 12. 1.812 dividido por 12. Aqui eu multipliquei em cima, 1 vezes 1 vezes 1.812. Multipliquei embaixo, 4 vezes 3, chegando a esse resultado. 1 vezes 12, 12. 18 menos 12, 6. Desce o 1. 5 vezes 12, 60. 61 menos 60 dá 1. Desce o 2. 1 vezes 12, 12, resta o 0. Então, o primeiro item é um item certo. Beleza, vamos para o segundo item. O segundo item, ele diz aqui o seguinte,
é que 2%, 2 sobre 100, de 0,5 é igual a 0,1. Então, a nossa missão é fazer esse cálculo e verificar se está certo. 2% de 0,5 é 1 sobre 100. Tá? 2 vezes 0,5 dá 1, dividido por 100, 0,01. Então, aqui nesse caso, não é igual, é diferente. Então, esse item 2 está fora. E o terceiro item, que é o item correlato aqui ao assunto de juros simples, realmente, ele diz o seguinte, que um capital aplicado a juros simples a uma taxa de 25% ao ano duplica em 5 anos. Nesse caso, onde aparece duplica, triplica, quadruplica, você vai fazer o seguinte, ele não vai te dar o capital. Então, você vai considerar o capital de R$100 e vai pensar da seguinte maneira, tá, eu quero que isso aqui passe a ser o dobro. Quem é o dobro de 100? Eu quero que passe a ser 200. Então, quanto que eu vou ter de juros para que eu passe de 100 para 200? Eu vou precisar de R$100 de juros. E ele está dizendo para mim, basicamente, o seguinte, que se você aplica R$100 a juros simples, com uma taxa de 25% ao ano, ele vai duplicar, né? Ele vai ser o dobro em 5 anos. Então, agora a gente vai usar a fórmula dos juros. Vou fazer aqui do lado. Juros vai ser igual ao capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos. Os juros serão de R$100, porque ele vai dobrar. O capital investido também é 100. A taxa é 25%. E a quantidade de períodos é T. 100 vai com 100, simplifica. 100 vai ser igual a 25T. T vai ser igual a 100 sobre 25. T igual a 4. Como a minha taxa é o ano, 4 anos. A questão coloca 5. Então, aqui também não está correto, tá? Aqui, no caso, seriam em 4 anos. Aí, olhando aqui para as alternativas, a gente vai ver que apenas a afirmação 1 é verdadeira. O gabarito da questão é a letra A. Bons estudos e até a próxima.